Hoje vamos falar de como ter ideias de conteúdo diariamente sem sofrimento, ok? Então, assim, como eu disse, é um tema importantíssimo, porque ele é o imã, ele é o combustível, ele é uma parte primordial da nossa construção, da nossa audiência, da construção do nosso conteúdo, da consistência, da diferença que vai fazer, certo? Então, assim, é um tema importantíssimo para que a gente possa fazer a diferença na vida dos outros, de acordo com o objetivo do nosso perfil, ok? Então, assim, começando. Como é que eu vou localizar esses conteúdos, Alda? Como é? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? E aí eu te digo, se você não tem papel e caneta na mão, pega caneta e papel para anotar. O importante é que a gente tenha no mínimo duas, o ideal três linhas editoriais, certo? Alda, o que é linha editorial? Linha editorial é o tema central de nosso que a gente vai escrever. Um exemplo, eu sei que Simone ela trabalha com a parte de obstetrícia. Então, assim, dentro de obstetrícia, eu posso escolher três temões. Ou seja, eu posso escolher uma parte relacionada à fisiologia da mulher, quais as modificações que a mulher ocorre durante a gestação. Segunda, isso é uma linha editorial. Eu posso fazer uma outra linha editorial relacionada ao quais são os sinais e os sintomas pré-parto. Como é que eu sei que eu estou próximo de parir? E a outra linha editorial, eu posso falar do parto como é em si e do pós-parto, ou seja, que eu tenho quatro linhas editoriais. E além do mais, já tive outra ideia aqui. Posso falar também da questão educacional para a família, para o pai, como ele vai cuidar do RN. Olha só quantas linhas editoriais eu tenho. Isso é linha editorial, certo? Dentro de cada linha editorial dessa, eu vou ter a minha narrativa e vou ter o meu calendário de conteúdo, ok? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Comentem, diga se está ficando claro. Então, primeiro passo, eu fazer minhas linhas editoriais. Depois que eu fiz a minha linha editorial, cada uma delas vai gerar infinitos conteúdos a ser postado. É importante que cada vez que eu for abordar uma linha editorial, eu tenha um início, meio e fim. Finalizei aquele ciclo daquela linha editorial, aí vou para a próxima. Porque se eu tenho várias linhas editoriais e cada dia eu publico de uma linha editorial, as pessoas não vão conseguir seguir o pensamento e a narrativa do teu post, daquele teu conteúdo. Então é importante que a gente tenha topo do funil, meio do funil e fundo do funil do mesmo conteúdo, da mesma linha editorial, ok? Depois disso, eu já entendi que eu preciso dessas linhas editoriais, que eu preciso de 2 a 3 no mínimo, que no caso de Simone, eu acabei de dar 5 ideias. O que é que eu faço? Onde é que eu busco essa infinidade de assuntos a ser pesquisado? Primeiro passo, eu posso buscar em blogs. Por exemplo, vou buscar em blogs sobre questão de modificações na gestação. E aí vai ter vários temas, vai ter questão hormonal, que vai ser um post. Dentro de questão hormonal, existe várias especificidades, que cada especificidade pode ser um conteúdo. Dentro ainda dessa parte de modificação da mulher, questão de pele, quais são os cuidados de pele, por que acontece, como previne, o que acontece no meu corpo e em cada fase, quais os sentimentos que desperta em cada fase. Estou falando só de uma linha editorial. Como eu posso fazer para diminuir o estresse e o descontrole hormonal,
tem como eu fazer uma alimentação, uma atividade, o que é que eu posso? Então, assim, eu vou estar trazendo isso na minha linha editorial sobre essa temática. Ok, eu só dei só uma ideia de onde eu vou buscar esse conteúdo. Segundo, a gente vai pesquisar no Google. Eu vou colocar lá no Google modificações na gestação. E aí eu vou observar o que as mulheres estão pesquisando sobre isso. Porque quando a gente clica no Google, ele já vai dar as ideias dos assuntos mais pesquisados com aquilo. Para eu ter mais ideias, eu posso colocar dar um espaço no início da pesquisa que ele vai estar direcionando com a letra A. Aí ele vai elencar todas as perguntas relacionadas a isso, que começa com a letra A, com a letra B, com a letra C, e assim sucessivamente. Ou seja, só desse tema eu vou saber o que as pessoas têm pesquisado de A a Z sobre essa temática. E cada um desses temas que a pessoa está pesquisando é um post. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Está ficando claro? Então, primeiro, já dei a segunda possibilidade. Terceira possibilidade, pesquisando em canais de YouTube. Então, no YouTube existe uma infinidade de assuntos sobre isso. Eu vou lá no YouTube, vou pesquisar, vou ver quando foi esses posters. E o primordial no YouTube é você ler os comentários. O que as pessoas falaram abaixo do vídeo? Elas escreveram alguma coisa? Por quê? Porque o que elas escreveram, normalmente elas postam dúvida, postam o que gostaria de saber, e você vai pegar essas ideias dos comentários e trazer enquanto conteúdo também. Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Deem um sinalzinho de ok. Se tiverem dúvidas também, se não tiver claro, pode ir escrevendo aí que eu vou dar esse feedback, ok? Terceiro pilar, nós podemos também pesquisar em Facebook, principalmente em grupos de gestantes, em grupos de puérperas, em grupo de mães. Por quê? Porque nesses grupos a gente vai saber o pensamento da nossa audiência, o pensamento da minha persona. O que minha persona entende daquilo, o que ela quer saber, qual a dúvida, o que ela está perguntando, e cada pergunta daquela é um conteúdo. Cada dor da minha audiência me gera um conteúdo. Então, assim, só aí eu já te falei uma infinidade de possibilidades, ok? Sigamos, ainda tem mais opção, ainda só estou falando de um assunto, de uma linha editorial. E todas as linhas você pode fazer esse circuito, essa jornada, ok? Nós podemos também pesquisar em sites internacionais. A gente pesquisa, coloca no Google Tradutor como essa palavra em inglês e a gente pesquisa, em vez de pesquisar em português, a gente pode pesquisar em inglês, que isso, normalmente, a gente vai ver as tendências que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Europa, e que pode ser uma demanda que vai chegar aqui também. E que as tendências, lembra que eu falei ontem na live, que tendências daquele tema é o que vai, às vezes, fazer sua publicação ter maior engajamento, ter diferenciação no contexto do Instagram e, principalmente, ela tem grande possibilidade de viralizar. E isso também te gera uma maior autoridade, ok? Prossigamos. Isso sem falar que você pode usar o Google Trend. No Google Trend também ele te dá bastante opções. E existe também o Ushes. Depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp o link que você coloca um tema e ele te dá infinitas possibilidades
de conteúdo. Ele te diz, aí a gente pode ver o como, o porquê, quando, como, e tudo isso se transforma em assunto. Um exemplo, se não ficou claro, sobre ainda a questão de modificações na gestação. Por que um post? Por que acontecem as modificações na gestação? É um tema. Como acontecem as modificações? Eu botei por quê, como, quando acontecem as modificações, onde acontece as modificações, quais as principais modificações. Então, assim, olha só quantas coisas eu te falei só com o porquê, como, quando, onde e as principais, tá entendendo? Então, assim, isso ele te dá lá a infinidade de possibilidades com que as pessoas estão pesquisando naquele momento. A tendência é que as pessoas têm mais pesquisado no Google, já que é uma ferramenta do próprio Google. Eu vou colocar o link lá no grupo do WhatsApp, depois que terminar aqui a live, ok? Que aí fica mais fácil. Escute sua persona. Isso aí eu falei só para a gente pesquisar em outros locais, mas a gente pode pesquisar no nosso próprio conteúdo. Quando eu pesquiso, quando eu fiz um post, quais foram as dúvidas que as pessoas colocaram nos comentários? Ai, Aldo, as pessoas não comentaram, não teve dúvida. Pergunte, abre uma sessão de enquete perguntando para as pessoas. Ah, você tem dúvida isso, aquilo. E as pessoas vão respondendo, e de acordo com o que ela te responde na enquete, você vai montar um post para cada enquete. Por quê? Porque aquilo você ouviu a sua audiência, é o que a tua audiência pensa e quer saber. E no final de uma sequência de enquete, você pode perguntar se tem alguma dúvida específica. Ou às vezes as pessoas não mandam dúvida lá nos stories, mas ela te manda dúvida no direct. Se as pessoas estão te perguntando isso no direct, é sinal de que ela quer saber mais sobre aquele assunto. Faz sentido para vocês, meninas? Vocês estão entendendo? Outro ponto. Resolve os pontos cegos que você. E isso aí resolve os pontos cegos que você não considerou sozinho. Por quê? Quando a gente faz esse apanhado de ideias com as ferramentas de blog, de Google, de YouTube, de Facebook, de nossos posters, das informações que a gente coleta lá no nosso próprio Instagram. Lembra que eu já falei para vocês que ali naquele bloquinho, que agora não é nem mais lá em cima, é ali acima do IGVT, abaixo, acima dos destaques, tem um ícone chamado informações. Quando a gente clica ali em informações, a gente vê o quê? Que tem várias interações que houve com o nosso conteúdo. E aí, se as pessoas. Mas já comecei a fazer minhas mudanças. Ótimo, Simone, isso mesmo. Tem que colocar o pé na água, porque às vezes, se a gente ficar protelando, a gente nunca começa. Mas é isso aí. Vai dar tudo certo, e se precisar de alguma coisa, sabe que pode sempre contar comigo. E aí, o que acontece? A gente pode coletar informações ali também no próprio Instagram, ok? E isso faz com que a gente traga um assunto que a gente nem imaginou, certo? Ah, eu postei um assunto e que houve uma grande interação. As pessoas gostaram bastante. O que eu vou fazer? Boa tarde, Vandir. Eu vou fazer o quê? Eu vou afunilar mais ainda aquele assunto, porque se eu sei que é um assunto que as pessoas interagiram e gostaram, eu vou fazer o quê? Eu vou afunilar, porque ali é um conteúdo que com certeza a minha audiência quer saber, a minha audiência tem dificuldade e será relevante, ok? Então é importante que a gente faça essas avaliações por isso. E, como sempre, pergunte, gente,
Isso serve para a vida. A gente não deve ficar imaginando, porque quando a nossa mente, às vezes, ela é um pouco, ela nos engana. A mente às vezes é enganosa. E aí a gente pensa uma coisa, a gente tem uma percepção, e quando a gente pergunta, a gente às vezes tem uma resposta totalmente diferente. Então, assim, não imagine, pergunte. Se você quer perguntar, pergunte direto. Lembra que eu já falei isso para vocês, que a gente deve ser intencional. E a gente deve esclarecer isso para as pessoas. Olha, eu quero te perguntar isso diretamente. Não fico procurando rodeios. Então, qual o assunto que você quer saber na próxima live? Então, assim, eu estou perguntando proposital, eu estou perguntando diretamente. Não estou, como é que fala? Fazendo rodeios. Eu estou sendo direta. Então, pergunte. Se você quer saber, pergunte à sua audiência de forma direta. Ideias. Além dessas todas que eu te disse, você pode comentários das várias redes sociais. Além disso, você pode fazer listas. Listas de quê? As 10 melhores práticas em laser-terapia. As 5 melhores as cinco perguntas mais recorrentes sobre X assunto. Então, você pode fazer listas. Outra ideia. Dicas. 3 dicas sobre melhorar a sua performance. 3 dicas de como evitar lesão. 3 dicas de como melhorar a sua alimentação e prevenir distúrbios na gestação. 3 dicas disso, 5 dicas daquilo. Então, dica sempre funciona, sempre funciona. As pessoas gostam bastante, porque quando a gente diz dicas, as pessoas tendem a seguir cada uma daquela dica e ter um resultado, ok? Outro ponto, passo a passo. O passo a passo de abrir um perfil no Instagram. Então, assim, você vai te dar o passo a passo, a pessoa vai seguir aquele passo a passo e vai chegar naquele resultado. O passo a passo de como, não sei, Vande trabalha com, eu acho que é com feridas. Então, assim, a gente pode fazer sempre o passo a passo que sempre dá certo. Sempre, sempre, sempre dá certo. O porquê? O porquê das coisas sempre queremos e tem pessoas que não sabem o porquê. Por que tem gente que se alimenta adequadamente e a redução da ferida não acontece? Mesmo eu fazendo a alimentação adequada. Então, assim, por que isso acontece? Então, é uma dica de que as pessoas às vezes têm essa dúvida. Como eu posso melhorar a minha inteligência emocional? O que é ozonioterapia? Por que eu devo usar a ozonioterapia? Como funciona a ozonioterapia? O curso mais vendido do meu nicho. Uma dica também importante você pode entrar na Hotmart e se cadastrar. Lá é gratuito, você não vai pagar nada disso. E você vai pesquisar quais são os produtos e cursos mais vendidos do seu nicho. E aí, o que acontece? Você vai pegar assuntos daquele nicho e daquele produto e vai transformar isso em post. Porque se aquilo é o mais vendido, é sinal de que tem muita gente comprando interessado naquele tema. E aí é um conteúdo excelente para você fazer post também, fazer live, fazer conteúdo, fazer reel, fazer conteúdo. Então, outra dica assim muito boa é essa, você vai fazer pesquisa, se as pessoas estão comprando é sinal de que elas têm essa dor, é sinal de que elas precisam resolver esse problema. Oportunidades. A gente sempre pode pesquisar oportunidades, como você acha que aquilo é uma oportunidade, ou você também pode pesquisar, como eu já disse, em inglês, que normalmente lá nos Estados Unidos e na Europa
no Japão, principalmente relacionado à saúde, o Japão é muita referência nisso, eles têm as tendências e oportunidades de empreender, de fazer diferente aquela técnica, bem primeiro que o Brasil. Então, você pode pesquisar isso em outro idioma e trazer isso como oportunidade no seu nicho. Mais ideias. Lembra que eu vou te dar o direcionamento para você ter ideias de conteúdo diário sem sofrimento. Olha só quantas ideias já te dei para você começar a pôr em prática e não precisar você estar sofrendo para isso. Polêmicas. Assuntos polêmicos sempre geram engajamento e sempre traz audiência. Assunto polêmico de acordo com o seu tema. Um dia desses, o pessoal estava falando sobre aborto, uma situação assim bem polêmica, é o que eu estou lembrando agora. Mas você pode ver qual é o tema que está nos jornais sobre polêmico sobre o seu conteúdo e você publicar. Porque as pessoas estão muito engajadas e interagindo com esse assunto naquele momento. Pode também estar postando conteúdo inspiracional, lembrando que esse inspiracional tem que ter a ver com o seu nicho, tem que a ver com sua persona, tem a ver com o seu objetivo, porque até inspiracional existe várias vertentes e que aí faça sentido para a narrativa do seu perfil e do seu objetivo. Recomendações. Existe um grau de autoridade. E assim, diz que quando a pessoa se torna autoridade no assunto é quando ela recomenda. Então, recomendação é um exemplo. O Ministério, eu trabalho com amamentação e o Ministério da Saúde recomenda tal prática. Então, eu posso fazer um post, posso fazer conteúdo relacionado a essas recomendações. Não, eu trabalho na área de feridas e o guideline de 2020 traz umas recomendações que é tal, tal, tal. Eu posso trazer essas recomendações também em forma de conteúdo. Um especialista em determinada área saiu um estudo novo que ele recomenda tal ação. Posso trazer isso também. Lembrando sempre de darmos os créditos de quem é a fonte do conteúdo. Então, assim, recomendação é algo muito interessante que te traz autoridade, que te traz respaldo científico para o que você está falando. E isso te dá bastante credibilidade, ok? Livros. Sempre existem livros relacionados ao assunto, à temática, ou que você pode, às vezes, não é nem diretamente relacionado com o assunto, mas que ele faz aquele corte transversal. Ou a história daquele livro pode trazer uma moral da história para o seu conteúdo, para o seu público. Você pode estar trazendo isso também. Inclusive, eu até postei lá no grupo do WhatsApp um livro. Aquele livro ele é maravilhoso, porque ele não é um livro assim de marketing e nem de enfermagem de modo geral, mas ele é um assunto que ele é transversal, ele transcende toda a existência do ser humano e que o ser humano, de forma geral, uns mais e outros menos, passam por alguma situação daquela. Então, assim, eu li aquele livro, ele foi muito transformador na minha vida, e aí eu resolvi compartilhar com vocês. E que essa prática você também pode estar praticando com sua audiência. Faz sentido para vocês? Estão entendendo o que estou falando? Memes sempre conecta, gente. Então, assim, existe alguns aplicativos de memes que você pode baixar o meme e colocar a legenda. E aí, essa legenda, mais uma vez, tem que ser de acordo com a tua persona, com o teu conteúdo, com a tua narrativa. Porque não adianta também eu fazer e postagem realizando procedimento estético é ético? Lília perguntou. Olha só, Lília, eu até já fiz uma live,
está gravada aqui tá gravada assim, da resolução que fala sobre publicidade na enfermagem, ok? E aí, o que é que acontece? Lá na resolução, ela diz o seguinte, que a gente não pode se autopromover e não pode estar expondo o paciente. Então, se você fizer um procedimento estético e não mostrar a fisionomia da pessoa, você pode. E também existe aquela outra vertente, que se a pessoa for adulta e autorizar, aí você tem que fazer um termo de livre esclarecido, dizendo que a pessoa consente você fazer o antes e o depois e mostrá-la. Por quê? Porque a pessoa pode depois entrar e te processar dizendo que não te autorizou. Então, você precisa ter esse respaldo, e se você tiver assessoria jurídica, você vê se o termo está adequado, se te respalda mesmo, porque às vezes você pode fazer um termo para publicizar essa imagem durante o ato do procedimento estético, ou o antes e o depois, e a pessoa falar depois, bem assim, não, eu não autorizei. Ela fez isso de má fé. Ou também você fazer um termo muito simplista e que ele não te dá respaldo. Então, pode, em alguns casos, mas mesmo nesses casos que pode postar, você precisa ter esse termo e ter esse respaldo, ter todo esse arcabouço lá legal, protocolado no prontuário da pessoa, porque se houver algum problema posterior, você está ali com esse respaldo, ok? Mas de antemão, uma coisa assim, só para prestar atenção, quem trabalha com crianças e menores, de forma geral, a legislação, não sou advogada, viu, gente? Mas, assim, até onde eu sei, a legislação, ela diz o seguinte, que mesmo a mãe, em algumas situações, autorizando, com uma pessoa menor, o direito do menor, ele é maior, ele sobrepõe o direito que a mãe autorizou. Então, crianças mesmo, eu digo veementemente, mesmo que a mãe autorize, não publique a imagem que mostra a criança. Se você faz um brinco, e aí o que acontece? Você está postando somente aquela parte ali do brinco, tudo ok, porque não vai identificar quem é a pessoa, mas a imagem em si não é adequada. Só para continuar o nosso assunto e finalizar Lilian, a sua dúvida, esqueci o que ia dizer. Deixa-me ver. Esqueci o que ia dizer, mas quando eu lembrar, eu falo. Em relação a isso ainda à criança. Esqueci, acredita, gente, mas falo. Eu respondi sua dúvida, Lília? Ficou claro? Se não ficou, você pergunta de novo que eu tento esclarecer. Esqueci. Filmes. Outra forma de geração de conteúdo é filmes. Só de livros. De livros você pode indicar o livro, ou você pode até fazer um resumo do livro, dizendo qual a lição daquele livro, o que aquele livro aborda, quais são os fundamentos daquele livro que tem relação com sua persona, com o seu conteúdo, ok? Então, você pode tanto indicar, pode disponibilizar, como pode fazer um resumo daquele livro. Sempre não esqueçam de dar os créditos de quem é o conteúdo, ok? Memes eu já falei, filmes. Os filmes você pode indicar, você pode fazer resumo do filme, você pode trazer a moral do filme para a sua audiência da mesma forma, ok? Série. Muitas séries aí, você pode fazer o mesmo processo também. Então, assim, você vê que existe uma infinidade de possibilidades para produzir o conteúdo. Multiplicando os conteúdos, além de tudo isso que já falei até agora. Deixa eu só ver, eu acho que tem alguma... Entendi. Lília entendeu. Que bom, Lília. Se não entendeu, eu explico de novo.
multiplicando e desinfectando o seu conteúdo. Como é isso? Gente, lembra, eu sempre vou voltar essa tecla. Analisem seus posters, analise seu conteúdo, as métricas. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente faz todo esse processo e fazemos um conteúdo e não tem engajamento nenhum. Então, aqueles conteúdos que não houve engajamento, faz o quê? Tira. A gente não vai postar aquele conteúdo por tão cedo. Aqueles conteúdos que houve engajamento, que houve uma resposta positiva, a gente afunila, a gente destrincha ele o máximo que a gente consegue para que a gente melhore a nossa conexão com nossa audiência e que a gente faça a diferença e que é aquilo que ele fez, que ele quer ouvir, ok? E veja o que fortalece. Ou seja, dessa forma que você faz aquela análise, né, do ciclo PDCA, você planejou, você executou, você teve a resposta, e de acordo com a resposta, você ou melhorou fortalecendo, ou melhorou mudando de assunto. E isso é o que faz o planejamento e que vai fazer toda a diferença. Então, é assim, o que eu tinha planejado para falar com vocês era isso. Espero que tenha sido proveitoso, que faça diferença, que contribuiu na geração de conteúdo de vocês. Tem atividade hoje da live. Qual é a atividade que eu ia pedir que vocês fizessem? Fazer seu calendário semanal. Vocês vão fazer essa pesquisa e colocar lá o calendário dessa semana. Se vocês tiverem dificuldade, pode me mandar um direct que eu ajudo, ou mandar mensagem lá no grupo também que eu respondo. E tirar foto e dizer como é que foi, porque eu acredito que com essas dicas de hoje vocês vão conseguir fazer o calendário não só de uma semana, mas o calendário de um mês com facilidade. Lembrem sempre, quando for fazer o calendário, comecem. Mesmo que se você tiver 4 linhas editoriais, você pode fazer uma linha editorial por semana. Então, uma semana você vai falar só daquele assunto, o porquê, o como, quando, dicas e listas, certo? Na outra semana você vai para para a próxima linha editorial e você vai falar o porquê, como, quando acontece, listas, indicação de livro, memes, só daquele assunto. Na próxima semana, o outro assunto. Vocês entenderam? Para que o nome disso a gente chama de linha editorial uniforme, ou seja, você tem uma linha editorial e cada uma delas você começa e finda, aí começa a outra, começa e finda, e assim vai sucessivamente, infinitamente. Ok? Entenderam? Fez sentido para vocês? Vocês gostaram do conteúdo que a gente abordou aqui hoje? Tem alguma dúvida? E se você ainda não faz parte lá do grupo do WhatsApp, te convido a participar. E em breve a gente vai estar lançando minha primeira mentoria. E aí eu vou fazer um workshop, muito provavelmente, não sei ainda se eu vou fazer um workshop ou um webinário. E aí vou estar convidando vocês e tal para se inscrever também lá no workshop ou no webinário. Eu ainda não sei, mas aí vou estar falando para vocês. Amanhã nós temos nossa análise de perfil. Quem desejar participar, diz sim lá no grupo do WhatsApp e também esteja aqui às 12h07 para a gente fazer a análise de perfil, ok? Já que ninguém tem dúvida, um abraço a todas, excelente tarde, até amanhã, que Jesus abençoe cada um imensamente. Um abraço.